Hoje eu tenho um tema muito interessante para trazer para vocês. Mas mais do que um tema, eu gostaria de fomentar uma discussão, porque eu gostaria muito de saber o que vocês pensam a respeito do tema. E o tema hoje é: o que muda no aprendizado médico na era da inteligência artificial? Quando eu comecei a estudar, os meus instrumentos eram o livro físico e os artigos de revista, né? E muitas vezes, quando eu queria saber especificamente a respeito de um tema, onde eu ia? Eu ia no índice remissivo. É claro que o índice remissivo ele não me levava exatamente para onde eu queria. E eu era obrigado a ler algumas páginas a mais, um capítulo a mais, e eu acabava adquirindo conhecimento que eu, a princípio, não tinha intenção de adquirir. Mas conhecimento esse que tinha sido deixado para mim pelos autores do livro, que eram muito mais experientes e detinham muito mais conhecimento do que eu. E eu acabava sendo beneficiado por isso. E aí surgiu a internet, né? E o que aconteceu que tornou tudo mais difícil? Primeiro, houve uma grande multiplicação do conhecimento em si. As pesquisas científicas, as publicações aumentaram muito. Então, era muito mais difícil você conhecer tudo a respeito de um tema. E outra coisa, se tornou tão importante quanto reter conhecimento, a sua capacidade de localizá-lo e associá-lo. Tanto no primeiro momento quanto no segundo momento, sempre foi muito importante você pensar e refletir muito a respeito do problema que você desejava resolver, porque só assim você associava corretamente o conteúdo para a solução do problema. Mas e agora? Existe a IA, né? A IA generativa, né? Como o ChatGPT, está na moda, é uma hype, né? E é possível utilizar a inteligência artificial para fazer perguntas clínicas muito complexas e até obter respostas bastante razoáveis. Mas como que isso muda o aprendizado médico? Na minha opinião, nessa nova era da inteligência artificial, o médico ele vai precisar ter alguns conhecimentos, alguns que já faziam parte da carreira de medicina e outros não. Eu acho que vai aumentar muito a importância do conhecimento da fisiologia, da fisiopatologia, porque são disciplinas que fomentam um raciocínio mais profundo. Porque você vai precisar saber exatamente o que você vai perguntar para a IA e como. Mas só isso não será suficiente. Eu também entendo que os médicos vão ter que começar a adquirir alguns conhecimentos básicos de lógica de programação, de banco de dados. E por que eu falo isso? Porque esse grande volume de informações vai estar em repositórios diferentes, em formatos diferentes. E muitas vezes você vai ter que entrecruzar uma grande quantidade de conteúdo, de conhecimento, de dados antes de obter a sua resposta. E você vai precisar da conjunção desses conhecimentos para chegar à melhor resposta, para usar a inteligência artificial da melhor forma. Mas não são apenas as tecnologias que mudam, as gerações também mudam. A geração em que eu me formei é totalmente diferente da geração que já nasceu com o uso amplo da internet e será diferente da geração que nasce com a inteligência artificial em voga. E o que eu acho que deve acontecer? Vai diminuir cada vez, talvez mais, a nossa capacidade de armazenar o conhecimento, de ser o repositório do conhecimento. E talvez essa realidade também nos acomode em raciocinar menos. E isso não pode acontecer, porque imagina um médico totalmente dependente da IA quando o sistema estiver fora do ar. Ele vai fazer o quê com o paciente? E nesse sentido, eu acho que uma disciplina que vai se juntar à fisiopatologia, à fisiologia em si, a lógica de programação e o conhecimento básico do banco de dados é algo que a princípio vocês podem não pensar, mas é a filosofia. E por que a filosofia? Porque a filosofia permite que você se debruce profundamente a respeito dos problemas. Assim, você vai conseguir construir as melhores perguntas para os cenários mais complexos, sem que necessariamente você detenha todo o conhecimento.
Essa é a minha opinião. E a sua, qual é?